Olá, vamos com mais um vídeo da série Paratitla Leituras de Direito Romano, continuando a nossa leitura das Institutas de Justiniano, título por título. Hoje nós temos pela frente um título bem curtinho, mas um título que permite que eu fale algumas questões que eu acho que são interessantes. Título 7º do livro 1º, aqui na nossa série Paratitla 9, então o título 7º da revogada Lei Fúfia Canínia. Então vamos ver o que foi essa tal de Lei Fúfia Canínia. Essa lei Fúfia Canínia tem relação com a lei que estudamos no vídeo anterior, a lei Aelia Sensia, que trazia algumas limitações ao poder do proprietário de libertar, de alforriar, de manumitir os seus escravos. No vídeo anterior, com relação à lei Aelia Sensia, nós vimos que a limitação, a principal não era a única, nós vimos, mas a principal limitação dizia respeito a uma potencial fraude contra credores. Então, aquela lei levava em conta, enfatizava o aspecto patrimonial da escravidão no direito romano. Essa lei Fúfia Canínia vai no mesmo sentido. Aliás, essa lei ela foi promulgada antes da lei Aelia Sensia. Essa lei ela foi promulgada no ano 2 antes de Cristo. Então ela antecede a lei Aelia Sensia. E aqui nas Institutas de Justiniano, simplesmente ele vai dar a notícia da revogação dessa lei. E ele faz isso, quer dizer, ele poderia ter simplesmente ignorado essa lei. Mas, na verdade, ele faz isso, lembrem-se, porque Justiniano se dizia um patrono da liberdade. Então, com a revogação dessa lei, ele vai, veremos agora, afastar uma limitação ao poder do proprietário de libertar. Então, era uma lei que favorecia a libertação de escravos. E como foi ele próprio, já vemos, mas como foi ele próprio que promulgou essa lei e tinha feito isso poucos anos antes, aliás, no segundo ano do seu governo, Justiniano, então ele quis provavelmente inserir aqui como uma forma de valorizar a sua alteração legislativa. Mas vamos a ela, vamos com o texto aqui na tela. Então, título 7º da revogada Lei Fúfia Canínia. Tinha sido estabelecido pela Lei Fúfia Canínia um limite específico ao se manumitir escravos por testamento. Então, essa lei Fúfia Canínia, ela impunha uma limitação ao ato de se libertar escravos por testamento. Vejam, a ideia por trás dessa lei na origem era uma questão patrimonial. O escravo era visto como patrimônio. E, no fundo, o ato de se conceder a liberdade a um escravo por testamento era um ato de liberalidade do proprietário, mas que causava prejuízo, porque diminuía o patrimônio dos seus herdeiros, da sua família. Então, muito provavelmente, o que essa lei queria evitar era um ato de disposição, mortis causa, por testamento, um ato de disposição que pudesse causar um prejuízo patrimonial à família. Hipótese diferente, essa pessoa liberta em vida, até porque, ainda mais em época mais antiga, havia um procedimento muito rigoroso para a libertação de escravos. Em regra, precisava apresentar uma justa causa para manumissão em algumas formas. Isso, evidentemente, vimos nos vídeos anteriores, em momento anterior a Justiniano. Então, se fazia algum controle por ato
A ideia era um proprietário aqui que simplesmente se aproveitava dos escravos em vida e depois, num ato de liberalidade, mas só depois que morreu, concedia liberdade aos escravos, mas um ato de liberalidade que supostamente prejudicaria economicamente a sua própria família. Então a restrição se devia a isto. E Justiniano quis afastar essa proibição. Aqui no texto de Justiniano ele não reproduz quais são essas limitações, mas nós temos elas, nós sabemos quais são, porque elas chegaram até nós através das Institutas de Gaio. Então, essa lei Fulvia Canínia, conhecemos a essência do conteúdo dela por conta de alguns fragmentos de Gaio. Gaio 1, 42 e seguintes. Então, o livro primeiro das Institutas de Gaio, lembrando que as Institutas de Gaio são um manual para estudantes de direito de meados do século II depois de Cristo. Então, livro primeiro, Institutas de Gaio também eram divididas em 4 livros, como as Institutas de Justiniano. E o livro primeiro era o livro que tratava das pessoas. Então, o livro primeiro, fragmentos 42 e seguintes. Eu vou ler rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia de quais eram essas limitações, eram quantitativas, que a ideia não era simplesmente não poder libertar, mas não diminuir significativamente o patrimônio que seria deixado para os herdeiros. A ideia, o espírito era esse. Mas eu vou ler aqui na tradução do professor Dárcio, uma tradução que foi publicada junto com, em paralelo, praticamente no mesmo momento, que a minha tradução das Institutas de Justiniano. Então, eu vou ler literalmente como o professor Dárcio Rodrigues traduz. Então, vou ler fragmento 42 até o 45, bem rapidamente. 42. Além disso, foi fixado pela lei Fulvia Canínia o limite certo para que escravos sejam manumitidos por meio de testamento. Então, a essência da lei Fulvia Canínia é uma regulamentação do poder de libertar escravos por testamento. Eu não havia dito, mas isso se chama manumício testamento. Então, uma restrição a manumício testamento. Fragmento 43. Pois é permitido a quem tiver mais do que 2 e não mais do que 10 escravos, então se a pessoa tem de 2 a 10 escravos, manumitir até a metade desse número. A quem, no entanto, tiver mais do que 10 e não mais do que 30 escravos, é permitido manumitir até a terça parte desse número. Mas a quem tiver mais do que 30 e não mais do que 100, concede-se o poder para manumitir até a quarta parte, então até um quarto. Então, se tinha 100 escravos, poderia libertar por testamento, manumício testamento, até 25 escravos. Por fim, não se permite àquele que tiver mais de 100 e não mais do que 500... Aqui já é um grande proprietário, um número enorme de escravos. Manumitir além da quinta parte. Estão percebendo que vai diminuindo. E quem tiver mais do que 500 não receberá uma cota de modo a definir uma porção desse número, mas a lei prescreve que não lhe seja lícito manumitir mais do que 100. Então, aí um limite de 100, independente do número que tenha. Porém, se alguém tem apenas 1 ou 2 escravos, porque lembrem que a restrição inicial era de 2 a 10. Então, quem tem 1 ou 2? Essa lei não lhe diz respeito e, por isso, tem livre poder para manumitir. Pode manumitir o único ou os 2 escravos que tem. Fragmento 44. Ademais, essa lei absolutamente não diz respeito aos que manumitem sem testamento. Então, é só para manumício testamento. Portanto, é lícito àqueles que manumitem por ato solene perante o pretor, manumício vindicta, que precisava de uma justificação da causa, então havia uma forma de controle, ou por inscrição no censo, é a manumício censo, que também era formal, também possibilitava um controle, ou de modo informal entre amigos,
na verdade, testemunhas, libertar toda a sua. Aqui o professor Darcy traduziu como famulagem, mas o termo latim é curioso, depois vou comentar, família. Isto é, se outra causa não impedir a libertação. Daí continua, tem também o fragmento 45, mas eu acho que não vale a pena aqui ler esse fragmento. Então nós tínhamos restrições quantitativas à libertação de escravos, restrições que Justiniano quis abolir. Vamos voltar ao texto das Institutas. Então, ele falou da lei Fulvia Canina e daí ele diz assim: ordenamos, isso é interessante, primeira pessoa do plural, ordenamos. Aqui Justiniano queria deixar bem claro que foi ele que revogou a referida lei, foi ato dele. E de fato, quem quiser conferir, essa revogação está em uma Constituição Imperial dele, que está no Códex 731, então Códex, livro 7º, título 3º, ali a primeira Constituição, do ano 528 depois de Cristo. Então, foi o próprio Justiniano, no segundo ano de seu governo, que revogou essa lei e facilitou a libertação de escravos por testamento. Ordenamos que fosse revogada essa lei, como sendo um obstáculo às libertações, e, de certa forma, avara na medida em que era assaz desumano que, enquanto os vigorosos tinham a permissão de dar a liberdade a todo o seu conjunto de escravos. Aqui é interessante que no termo em latim aparece família. Vejam um vídeo que eu vou postar logo aqui no canal acerca da noção de família no direito romano. Família podia ser considerada um conjunto de escravos. Então, liberdade a todo o seu conjunto de escravos, salvo se outro motivo impedisse a liberdade. Então, os vigorosos tinham permissão de dar liberdade a todo o seu conjunto de escravos, salvo se outro motivo impedisse a liberdade. Aos moribundos, ao contrário, era privada tal permissão. Então, Justiniano não entendia justo que aos vivos se permitisse libertar quantos fossem. Isso era, aliás, mais significativo em época justinianeia, porque também, como vimos em vídeo anterior, havia uma facilidade maior de libertação dos escravos e um controle menor. Os escravos podiam ser libertados de várias formas, então isso também é algo que tem que ser levado em conta. Não havia controle, então por ato inter vivos podia se libertar como quisesse, e por ato mortis causa não podia. Tinha lógica a revogação, o que o Justiniano fez, facilitando a liberdade, revogando essa lei. Ele não revogou a anterior, do título anterior, a lei Aelia Sensia, porque ela tem a sua própria lógica, em especial no que diz respeito à fraude contra credores. Mas aqui a lei Fulvia Canina, ela tinha lógica de ser revogada. Então, aqui mais uma vez, provável influência do cristianismo e mais uma vez Justiniano mostrando que era um verdadeiro patrono da liberdade. Como esse vídeo está um pouco mais curto, sabia que ia ficar porque o fragmento é curto, eu resolvi trazer uma coisinha a mais nesse título. Algumas obras que são muito interessantes para a interpretação das institutas. Bom, o próprio título da série aqui se chama Paratitla, por conta de uma obra famosa de Cujácio. Mas houve outras obras históricas muito interessantes. Talvez uma das mais famosas de todos os tempos, então, obras de, poderíamos dizer mais genericamente, comentários, mas na verdade de síntese das institutas, nós temos uma muito famosa, conhecida com o termo Summa, e que foi produzida por um jurista famoso, cuja produção intelectual se concentrou nas primeiras décadas do século XIII, Aso, ou como alguns preferem,
asão. Eu prefiro asão, para mim soa um tanto quanto estranho, e daí por lógica eu teria que falar Cicerão, então eu prefiro dizer, como eu falo Cícero, eu prefiro dizer Aso. Então Aso foi um jurista muito importante. Ainda séculos depois, esses resumos que ele fez, principalmente das institutas, mas principalmente do Codex, do código, eram obrigatórios. Tem uma frase muito famosa na história do direito que é a seguinte: chi em italiano, chi non ha aso non vada a palazzo. Então, quem não tem aso, no fundo, quem não tem a suma, o resumo de Aso, a obra de Aso, não vá ao tribunal, não vá ao palácio, mas no palácio aqui no sentido de tribunal. E de fato, por muito tempo, principalmente na Itália, se considerava que não poderia, por exemplo, ser juiz de direito quem não tivesse uma cópia manuscrita da Suma de Aso. Tem vista, olha a importância desse texto. E na verdade, essa suma é interessante, ela é simplesmente um resumo do pensamento de Justiniano, de cada um dos títulos. Aqui, como é curtinho, eu reproduzo para vocês na tela. Aqui eu estou reproduzindo uma edição bem posterior a Aso, aqui é uma edição impressa, não manuscrita, de 1581, de Veneza. Aqui é uma edição de 1581 de Veneza, na coluna. Essas obras nessa época eram muito comuns, não eram, ou a indicação não era por página propriamente, ou era por folha, que normalmente os livros um pouco mais antigos, incunábulos em especial, então frente e verso era uma folha, ou então eles eram divididos, como nessa obra, em colunas. Então o que hoje nós chamamos de uma página, ela tem 2 números normalmente no alto, que indicam colunas. Aqui é a coluna 1054. Olha o que diz Aso. Aqui mais por curiosidade, não vai acrescentar muito ao que eu disse, mas só por curiosidade. Então, acerca da revogação da lei Fulvia Canínia, estou fazendo uma tradução não literal, mas interpretativa. A lei Fulvia não permitia, não permitia a manumissão testamentária, as manumissões testamentárias. Então, não se permitia que se libertassem escravos por meio de testamentos, a não ser que até um determinado número de escravos. Então, havia um limite numérico que nós vimos em Gaio. Aqui já uma informação que não aparece nas Institutas Justiniano, mas um limite numérico à libertação dos escravos. Mas, por ato entre vivos ou entre vivos, poderia alguém, então por ato inter vivos, poderia alguém manumitir escravos, quantos escravos quisesse. Estou fazendo uma tradução não literal. Então, a ideia é, por testamento havia um limite numérico, mas por ato inter vivos, a pessoa poderia libertar quantos escravos quisesse. Essa era a regra antiga e era estranha, havia uma contradição. Hoje, permite-se por testamento porque se permitia inter vivos. Então, a ideia, justamente porque se permitia por ato inter vivos libertar quantos escravos quisesse, também se permitiu isso por testamento. Então, por que por testamento? Então, porque se permite por testamento, também se permite por pactum, ou seja, por um acordo. Aqui já precisaria de uma explicação um pouco maior, porque é a noção de pacto no sentido mais de acordo, é um sentido que não corresponde exatamente a ato inter vivos. E Justiniano não diz que a libertação de escravos era feita por um pacto. Aqui é uma interpretação já de um jurista do século XIII. No fundo, ele diz o seguinte: na época da lei Fulvia Canínia, permitia-se a libertação por ato inter vivos de quantos escravos quisesse. Na verdade, não é bem assim, já vimos isso. Com a lei Fulvia Canínia, restringiu-se o poder de libertar, uma questão quantitativa, o poder de libertar por testamento. Justiniano revoga isso. Então, com Justiniano, permite-se a libertação por ato inter vivos, sem limitação
quantitativa, e por ato, mortis causa, aqui testamento, mas na verdade por ato, por um ato jurídico, mortis causa. E aqui Aso ele especifica um pouco mais, dizendo que podia se libertar por um pacto. Então, um sentido aqui já da literatura medieval de pacto, que quem sabe em algum vídeo eu irei abordar. Fica a dica, essa obra de Aso é uma obra, é uma obra muito fácil de ser encontrada hoje em PDF na internet, não tem um latim muito difícil e fornece uma leitura muito interessante a partir da fundação da Escola de Bolonha, mas é uma leitura do século XIII, essencialmente, depois de Cristo. É algo que realmente vale a pena e eu recomendo. Mas, de lei, Fulvia Caninha, já basta por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo da série. Abraço!